Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Um bom dia a todos. Paz e bem. Queremos neste momento agora, no ato penitencial, diante de Deus, pedir perdão pelas nossas falhas, nosso comodismo, nossa falta de trato com a terra, com a água, pedindo perdão ao Deus de misericórdia, cantando. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou Samuel, viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: então estão aqui todos os teus filhos. Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentado as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes me leva a descansar. Para as águas reposantes me encaminha e restaura as minhas forças. Leitura na carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Discernir o que agrada ao Senhor. Não vos associais às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando.
Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era um mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos. Fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais coisas? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem és, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De São Francisco, porque diz que é bom a gente estar em boa companhia, né? Quando a gente anda junto aí da luta, da comunidade viva, das comunidades eclesiais de base, das SEBs, da cantoria que fala da realidade. Então isso é claro que a gente vai assimilando essa realidade também, né? Então por isso que eu vou ficar aqui pertinho da imagem do nosso santo São Francisco. São Francisco, ele é conhecido como aquele, né, que tem toda essa questão ambiental, mas eu sei que os colegas compreendem até melhor, mas de fato ele teve uma ação sumamente política, no sentido do bem comum, com P maiúsculo, né? Essa é a sua ação central, e a partir do testemunho dele, ele pôde, assim, questionar o poder opressor nos vários sentidos, né? Então vejam que essa caminhada, o fórum ontem, né? Tudo isso tem um sentido profundo de intervenção na sociedade, porque a fé, ela tem essa força de remover montanhas, mas isso não se faz de forma natural. Nós somos esses instrumentos, né? Através dos quais a fé tem essa força de remover as serras e as montanhas do egoísmo, para que as outras continuem de pé. Na caminhada eu fiquei pensando assim, várias coisas, né? Mas fiquei pensando também que a vida, ela se compara a dois rios, ou a dois rios principais que caminham, que escorrem pela vida, né? Já que hoje está sendo um pouco dia assim da poesia, né? Todo mundo está poetizando, né? Existe o rio que é o rio que deveria ser normal. Ele nasce na fonte, as águas vão se juntando, daqui a pouco nós vamos poder visitar uma cachoeira, né? Quem não tiver medo de escorregar, né? Então na cachoeira esse rio ele se reoxigena, ele readquire toda uma energia, ele acumula energia também, aí na cachoeira, acumula no sentido de escorrer com força. Ele vai seguindo pelos vales, o tanto de agricultura familiar que ele possibilita tanta produção, né? Milho, feijão, amendoim, café geralmente na parte mais alta, mas mesmo assim, né? Então toda a vida que ele vai gerando, né? Por onde ele passa, esse rio da vida, e ele vai seguindo até chegar no mar, aquela infinitude, né? E nós mineiros ficamos um pouco de ver assim, como é que pode ter tanta água porque as bandas de lá, não é? Mas a infinitude lembra também, do ponto de vista da fé e do ponto de vista do processo de libertação do povo, essa liberdade plena a qual nós somos convidados e convidadas. Liberdade que não cai do céu, liberdade que não vem de graça, que não se faz por decreto e só se vai planificar
se for plantado enquanto nós estamos caminhando nesse rio da vida já. Não é? Então esse rio que vai seguindo e que a gente admira tanto, né, que a gente se diverte nas cachoeiras, é tanto peixe, tanta ave, tanto bicho, né, animal que vem ali, e às vezes vem escondidinho assim, mais à noite, uns de dia, né, tudo para matar a sua sede nesses rios. Esse é o rio da vida, esse é o rio que escorre na nossa veia, na veia da luta e da fé transformadora. Esse rio da ganância, ele nasce do pecado original, que não tem nada a ver com a serpente, nada mais. As serpentes são animais inocentes, né? O pecado original é a exploração. É da exploração que nascem as injustiças e que nasce tanta coisa que agride a vida, que mata a vida. E essa exploração, ela se faz de diversas formas, mas hoje, assim, claramente, pela exploração de minério. Realmente, isso mata a vida, mata a vida. E contamina a água com o veneno, que a gente apelida de agrotóxico, mas é veneno. Ele contamina a água com tanta coisa, contamina a água com rejeito de minério. Imaginar esses dois imensos crimes da Vale, né? Um em Fundão, Mariana, outro lá no Rio Paraupeba, em Brumadinho. Imaginar aqui na região tantas coisas que contaminam a água, a terra e suas irmãs, né, como aprendemos ontem da professora Irene, o ar também. Né? Então tudo é contaminado por esse rio da exploração. E se a fonte do rio é aquela mina que nasce lá, às vezes a gente nem consegue visitar todas, tantas que há, a exploração, esse rio da exploração nasce dessa fonte da ganância. E essa ganância está um pouco presente em cada pessoa. Então, Luciano, ele dizia assim, que o egoísmo é um vírus que entrou em nosso coração. E que se a gente for alimentando, ele vai crescendo, crescendo, e o bicho fica forte. Mas essa ganância, a força degradadora maior dela, é nesses grandes impérios econômicos. Eles têm vários apelidos, mas eles nem vêm por cá. Eles estão longe, são do capital financeiro. Eles investem nessas coisas de exploração de minério, igual se investe em banco. Eles só querem saber do dinheirinho que chega lá. Ontem eu estava dizendo, em Congonhas, estamos vindo de lá, no ano de 2021, as mineradoras levaram do ferro de Congonhas 16 bilhões. Nós temos umas continhas, não vamos fazer as contas agora, porque senão o almoço esfria, mas só para dizer assim que a riqueza vai embora e a miséria fica. Então esse rio da exploração e da ganância, ele vai descendo, ele olha uma cachoeira, ele quer barrar e fazer barragem. Ele olha uma serra, ele quer tirar a bauxita, ele quer tirar o minério, ele quer tirar o ouro, ele quer tirar tudo que há ali, que pertence à nação brasileira, ao povo, e que pequenos grupos econômicos muito fortes vão se apropriando. Esse rio da exploração e da ganância, ele engana as pessoas. Eles pagam propaganda, são propagandas tão bonitas, aparentemente, né, que passam sobre a Amazônia. Quem olha as empresas e não as conhece, tem hora que fica parecendo que são quase entidades filantrópicas, um absurdo. E elas fazem isso justamente porque a imagem delas é uma pérola. A imagem delas chega a ser talvez a mercadoria mais importante que elas tenham. Por isso que elas pagam propaganda, pagam muito por isso até, né? Não garantem o direito do povo, mas pagam propaganda, porque isso é muito importante. Como você sabe, se a gente pudesse fazer uma comparação, não sei se já repararam, eu fico assim espiando as coisas, né? E geralmente o gavião, quando ele vai pegar o franguinho, ele pega uns franguinhos assim bem grandes, não pega? Até bem gordo quando é gavião pato, né? Ele vem e pega justamente pela cabeça, né? Então é assim, os impérios econômicos, eles nos pegam pela cabeça, eles manipulam, eles trabalham a nossa cabeça e sem perceber, às vezes podemos reproduzir justamente aquilo que eles querem, né? Portanto, é uma grande estrutura, né, que precisamos combater, é aquela externa, mas é aquela também que está mentalizada
na nossa cabeça e no nosso coração. Saciai nossa sede de vida com vossa palavra e vossa presença junto de nós. Sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Senhor, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam e que vos apresentamos com alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu à luz da fé a humanidade que caminhava nas trevas e elevou à dignidade de filhos e filhas os escravos do pecado, fazendo-os renascer das águas do batismo. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Deus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. No céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada,
Mas dizei uma só palavra e eu serei salvo.